Ramon Dias tem que ser demitido do Corinthians? Segundo a informação dada por Ronaldo Giovanelli, é que a diretoria alvinegra está disposta a demitir Ramon Dias a qualquer momento. Ou seja, ele já sabe que não vai ficar e a qualquer momento podem fazer seu desligamento. Inclusive antes do derby. Ou seja, entre hoje e amanhã pode surgir que Ramon Dias deixa de ser técnico do Corinthians. O que vai de encontro com a informação do Chico Garcia. Chico Garcia fez um vídeo agora há pouco falando que, segundo as apurações dadas dos bastidores do Corinthians, é que a diretoria alvinegra está disposta a manter o técnico do Corinthians até o clássico de segunda-feira contra o Palmeiras. Por quê? Porque analisaram um exemplo da temporada passada, onde haviam feito a demissão e o Danilo teve que assumir provisoriamente o time antes do clássico contra o Palmeiras e acabou sendo varrido pelo Palmeiras no Allianz Parque. Então, para não repetir essa mesma receita, mantém o Ramon Dias até lá. O que a gente pode dizer com certeza é que não vão continuar com ele. E por que não vão continuar com ele? Será que é justo? Será que não? A verdade é que, depois da eliminação contra o Racing, pegou muito mal a entrevista que ele deu. A entrevista pós-jogo do Ramon Dias traçou um jogo completamente paralelo ao que foi feito. Onde o Corinthians ele teve sim 20 primeiros minutos muito bons, onde abriu o placar, teve chance de ampliar com o Rodrigo Galo, coisa que não fez. Só que, segundo o Ramon Dias, o Corinthians merecia a classificação, foi melhor que o Racing e principalmente na outra entrevista, onde ele falou que jamais tinha perdido no cilindro de Alvijaneira. Ou seja, ele quis jogar pra galera de qualquer jeito que eu não perco pro Racing de jeito nenhum e pelo menos eu consigo levar um empate até as penalidades, a gente consegue se classificar. Não foi isso que aconteceu. Cada decisão errada que ele tomou dentro de campo só fez piorar a situação com a torcida, a situação com a diretoria que até então estava confiando no seu trabalho. E quando a gente faz um cenário total do Ramon Dias, a gente vê que realmente os números não sustentam aquilo que era de projeção com que ele poderia entregar, principalmente com as peças que tem agora. Por quê? Quando você pega principalmente os números do Brasileirão, você vê que ele tem 19 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 27 gols marcados e 27 gols sofridos. Ou seja, é um time que faz pouco gol, tá? E é um time que toma muito gol. Fica no 0 a 0. O Corinthians ele faz e ele toma. Ele não consiga tomar a dianteira dos seus adversários. O que é complicado. Principalmente para um time que quer brigar para o rebaixamento, você tem que ter vantagem no placar. E você vê que não é um time seguro, principalmente defensivamente. 45% de aproveitamento. Ele pega o Corinthians, ele assume o cargo de treinador do Corinthians na 17ª posição e hoje ocupa a 15ª posição, podendo entrar na zona de rebaixamento a qualquer momento. E aí você fica a pergunta, será que melhorou mesmo? Será que melhorou o desempenho que tinha o Luxemburgo? Será que melhorou, no caso, do desempenho que tinha, por exemplo, o Silvinho? E aí você começa a pensar nos elencos que cada um tinha e as peças que o Ramon Dias tem agora. Porque quando o Ramon Dias ele assume o Corinthians, ele vem com aquele espírito ainda do Vasco. O Vasco, ele tinha uma coisa que esse time do Corinthians não tem. Esse time do Corinthians, antes da gente entrar em cada ponto que eu acho aqui do Ramon Dias, ele tem uma coisa que esse time do Corinthians não tem, que é conseguir manter a constância física até o final. O Vasco era conhecido como um time brigador, e principalmente na luta contra o rebaixamento da temporada passada. Era um time que se entregava, era um time que se empenhava, tanto que ele deu uma entrevista ainda como técnico do Vasco, falando que o Vasco não seria rebaixado de jeito nenhum. E a gente viu uma melhora absoluta do Vasco, com Gabriel Peck, com Payet, comandando o time a permanecer na Série A. E a gente até vê, curiosamente, uma melhora do Corinthians no campo futebolístico. E você pode atribuir ao papel do técnico ou atribuir à chegada de jogadores? Essa é a grande pergunta. Que você tem um acréscimo do Kaká, que por mais que esteja lesionado, é um jogador fundamental e é goleador, por exemplo. É a chegada do Carrillo, é a chegada do Garro, é a chegada do Memphis e é a volta artilheira do Yuri Alberto. Então você vê que tem uma melhora do campo de vista futebolístico, campo de vista jogado do Corinthians, que é inegável. O Corinthians ele passa a brigar, né? Só que ele não consegue se sustentar até o final. E isso até estava conseguindo sustentar o trabalho do Ramon Dias até você ver nos jogos decisivos o quanto ele não consegue fazer uma diferença.
Contra o Flamengo na Copa do Brasil, quando o time precisou reverter uma situação onde tinha um jogador a mais, e o Felipe Luiz ele bota um zagueiro, anulando completamente a chance de ataque do Corinthians, ali ele mostra que ele tem uma dificuldade de fazer uma leitura de jogo e de conseguir mudar ao ponto do Corinthians reverter essa situação. Então você vê que o Corinthians ele ficou encaixotado contra o Flamengo, ele não conseguiu achar soluções. E agora contra o Racing, você vê que ele tira a armação do time, por mais que o Garro ele estava até que bem no jogo, perdeu o gol, mas estava bem no jogo. Ele não bota o Igor Coronado. Ele deixa o time completamente sem armação, colocando o Thales Magno, por exemplo. Você vê que o time fica perdido. Ou seja, fica cada vez mais evidente que por mais que ele tenha melhores peças que os outros técnicos, e ele tem sim, porque quando você pega os 11 titulares do Corinthians, se eles jogarem a Vera com um coletivo muito forte, com individualidades funcionando, como no caso estão, você vê que o Corinthians ele é time de meio para cima de tabela do Campeonato Brasileiro e briga até por vaga na Libertadores. Mas o técnico não consegue entender e não consegue mudar taticamente ao ponto do Corinthians recuperar o controle da partida. Então, quando você tem uma situação como essa, e principalmente nos momentos complicados, onde você precisa de uma leitura diferente do treinador e você não tem, você começa a questionar. E você pega os números, principalmente, a partir do momento que ele pega o time na 17ª posição e entrega na 15ª, como está agora, você vê que principalmente em questão de melhora mesmo de desempenho e resultado, não aconteceu. Então sim, o Ramon Dias ele merece ser questionado. E muito também por conta que várias vezes a gente vê entrevistas de treinadores. Se a partir do momento que chega na hora de um treinador, ele vê uma coisa que o campo não vê, né, que o campo não mostra pra gente, fica complicado. E aí você pega a situação do Corinthians, é completamente desesperadora. Porque chegou a dar uma esperança pro torcedor que haveria uma melhora, como houve de desempenho, isso é um fato, mas principalmente alimentada pelas situações criadas nas Copas. O Corinthians ele chega até a semifinal da Copa do Brasil e ele chega até a semifinal da Sul-Americana, onde era favorito para poder chegar à final. E o Corinthians ele tinha condições sim de chegar à final da Copa do Brasil e não conseguiu. E aí você pega a situação do Corinthians na temporada como um todo, fica constrangedor. Porque o Corinthians ficou em 10º lugar no Paulistão, ele foi eliminado nas semifinais da Sul-Americana, da Copa do Brasil, está em 15º no Brasileiro, a 1 ponto da zona do rebaixamento. Com o elenco que tem, é complicado você assumir uma situação como essa. E não vai disputar a Libertadores da Copa do Brasil em 2015 e 2025. Então você vê que precisaria de comando, precisaria de um técnico que conseguisse fazer esse time rodar da melhor forma, e não é isso que está acontecendo com o Ramon Dias. Então, é uma faca de dois gumes. Se você manter o Ramon Dias, você não vai ter muito de onde tirar, isso é um fato. Se você trocar o Ramon Dias, é garantia de que o time pode melhorar, então fica naquela situação. A verdade é que, segundo a informação do Chico Garcia, tem 2 técnicos no radar. Um é o Luiz Castro, que saiu do comando do Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo. Não treina mais. E a diretoria do Corinthians está convicta que pode contar com um treinador português. Ou seja, o seu estilo, o seu jeito, que foi implantado no Botafogo, que muito está sendo perpetuado agora de uma outra forma pelo Arthur Jorge, pode ser bem visto agora no Corinthians, que tem melhores peças, inclusive. E outra informação é que o Fábio Carini não deve permanecer no Santos, apesar de ter uma conversa de renovação com o Marcelo Teixeira. Então, se o Fábio Carini não deve permanecer no Santos, mesmo o Santos subindo para a Série A e tendo mais investimentos, por exemplo, até porque a torcida já não quer, o trabalho dele no Santos, apesar de ser líder da Série B, não tá bom, é um trabalho completamente limitado para quem acompanha o Santos, é que a diretoria do Corinthians quer trazer ele de volta. Então, ele tem esses 2 nomes. Seria ou Luiz Castro ou o Fábio Carini. Se é para agora, se é para o início da temporada, o que a gente consegue entender é que tudo vai de acordo com o desempenho no clássico contra o Palmeiras. Se o Corinthians perde goleada, ou se pelo menos perde, e ele vê Atlético Paranaense ganhando, ele vê Juventude ganhando, ele vê Criciúma ganhando, Bragantino ganhando, e ele voltar para a zona do rebaixamento, a queda é iminente, na minha opinião, do Ramon Dias. Imediatamente vão interromper o trabalho dele para tentar botar um interino ou tentar contratar algum desses 2. Agora, se ele apresenta um bom desempenho no clássico,
ou se ele ganha contra o Palmeiras e mostra uma forte tendência em permanecer na Série A, aí o que a gente pode entender é que talvez estendam o vínculo com o Ramon Dias até o final do ano, e no final da temporada se encerra o contrato dele trazendo algum outro treinador. A verdade é que o Ramon Dias não merece continuar no Corinthians, porque ele não apresentou soluções, porque ele não apresentou uma outra visão tática para conseguir mudar situações difíceis, e que fica o peso e a responsabilidade em cima dele sobre não conseguir fazer um time rodar com peças melhores do que outros técnicos já passaram. Quero saber o que você acha. Se inscreva no canal. Tamo junto. E até a próxima. Valeu.